Eu quero trazer um tema que foi bastante veiculado hoje, né? E que infelizmente a gente chega aí à solução de um desaparecimento de um helicóptero ali no litoral de São Paulo. Desapareceu desde o final de semana passado, foi localizado hoje em Paraibuna. A Camila Iune está acompanhando essa história e vai trazer informações para a gente. Camila, havia ainda uma expectativa, né, de que os passageiros pudessem ter sobrevivido, estivessem na mata esperando por algum tipo de resgate. Mas, infelizmente, não houve nenhum sobrevivente da queda desse helicóptero, né? Conta os detalhes aqui para nossa audiência no 3 em 1. Seja muito bem-vinda. Oi, Evandro, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, infelizmente as 4 pessoas que estavam na aeronave foram encontradas sem vida ali na região de Paraibuna, né, cidade que fica na região do Vale do Paraíba, próximo à cidade de São José dos Campos, cerca de 120 quilômetros aqui da capital paulista. Foram buscas muito intensas nesses últimos dias, né, há 12 dias essas buscas, as equipes da Polícia Civil, Militar, a defesa, também a Polícia Militar fazia toda essa busca incessante para encontrar essas 4 pessoas que infelizmente foram identificadas aí sem vida. Evandro, o que possibilitou essas buscas, né, a identificação do helicóptero? Ontem, né, hoje foi realizada uma coletiva de imprensa e aí as autoridades disseram que ontem a situação climatológica da região ela melhorou, então não tinha mais tanta chuva, tanta nebulosidade como estava tendo nos últimos dias. E o ponto fundamental foi justamente o rastreamento que as autoridades estavam fazendo dos celulares das vítimas por geolocalização. E através desse sistema de geolocalização, eles conseguiram restringir a área de busca, porque a área estava bem ampla. Para você ter uma ideia, Evandro, eram cerca de 5.000 quilômetros quadrados de busca e eles conseguiram restringir para 12 quilômetros. Então, isso possibilitou que os aviões, né, as aeronaves das polícias, elas pudessem fazer voos mais baixos, né, numa velocidade menor e mais próximos. E aí hoje o helicóptero Águia da Polícia Militar conseguiu fazer essa identificação. Depois que foi identificado, aí os agentes desceram de rapel para conseguir acessar ali o local e fazer o contato com os destroços da aeronave, né, conseguir também identificar as vítimas que, como a gente falou, infelizmente foram identificadas e encontradas sem vida. Essa aeronave, né, esse helicóptero, saiu aqui da capital paulista no dia 31 de dezembro, saiu do Campo de Marte com destino à Ilhabela, no litoral norte aqui do estado de São Paulo, e eles fizeram, né, um pouso próximo à represa de Paraibuna. Ali na represa de Paraibuna, cerca de 10 quilômetros, onde o helicóptero foi encontrado posteriormente. Então, o helicóptero fez esse pouso de emergência na represa e depois ele voltou, né, retomou o voo e acabou, infelizmente, caindo cerca de 10 quilômetros depois. Agora, Evandro, a gente ainda não sabe, né, muito cedo para dizer o que exatamente causou, né, a queda desse avião. A gente participou dessa coletiva de imprensa com as autoridades, inclusive o comandante de aviação da Polícia Militar de São Paulo, o coronel Ronaldo Barreto de Oliveira. Ele disse que essas buscas vão continuar acontecendo até para tentar entender exatamente o que aconteceu. A gente, inclusive, separou um trechinho dessa declaração. Vamos acompanhar. E a partir de agora, existe uma cadeia de acionamento de órgãos de investigação, tanto da Força Aérea Brasileira, através do Serimpa 4, que vai investigar esse acidente, quanto da Polícia Técnico-Científica, que vai periciar o local e os corpos encontrados para que possa haver a liberação, e a gente passa para uma segunda fase, que pode ser pela Força Aérea Brasileira ou pela Polícia Militar, de exfiltração dos objetos lá encontrados. Pois é, Evandro, agora a gente tem todo esse trabalho da Polícia Científica, né, e depois a retirada dos corpos. A expectativa do Corpo de Bombeiros é que esses corpos sejam retirados aí através de aeronaves. A Polícia Civil disse também nessa coletiva, Evandro, que a aeronave não tinha caixa preta e também não tinha um sistema de rastreamento, né, de via satélite, algo de geolocalização nesse sentido, que também acabou dificultando um pouco mais as buscas, mas o fato é que o helicóptero foi aí identificado, Evandro.
Muito obrigado pelas informações, viu, Camila Yunes? A gente deseja aí toda a nossa solidariedade aos familiares das pessoas que foram encontradas sem vida, então, depois da queda desse helicóptero. E eu quero contar uma coincidência para você que nos acompanha aqui no 3 em 1. Entre 2020 e 2021, eu fiz uma reportagem sobre o transporte ilegal de passageiros ou táxi aéreo ilegal aqui na capital de São Paulo. E, à época, o piloto Cassiano Teodoro, ele teve o registro cassado pela Agência Nacional de Aviação Civil, porque, segundo a própria ANAC, estaria praticando táxi aéreo irregular e também teria escapado de uma fiscalização que foi feita pela Agência Nacional de Aviação Civil à época. Então ele estava com a habilitação dele suspensa à época. Eu cheguei até a bater em uma das casas de Cassiano Teodoro aqui em São Paulo, na Zona Leste, mas ele não estava no local e a família naquele momento não topou falar com a nossa reportagem. Aí, no ano passado, na verdade em 2022, ele conseguiu retomar essa habilitação, mas segundo a ANAC, mesmo com a retomada da habilitação, ele ainda não estava autorizado a fazer o transporte de passageiros. Por isso, a ANAC está investigando agora se houve outra irregularidade além daquelas que já eram apuradas. A família do piloto afirma que ele foi vítima de uma fiscalização irregular e que por isso eles estariam recorrendo agora a novas investigações depois desse fim trágico que acabou com a vida tanto do piloto quanto das pessoas que eram transportadas por ele para o litoral de São Paulo.